Bom, então, o que a gente conversou até agora, né? A gente falou sobre as adipocinas, né, que já se tem conhecimento e já se tem muito estudo sobre elas, né, como a leptina, como a própria citocina, né, a TNF-alfa, e também a adiponectina, né? Então, eu trouxe para vocês essas três proteínas que foram das primeiras descobertas, né, lá ali em 1994, 95, no início dos estudos em relação ao tecido adiposo como órgão endócrino, tá? Então, a partir de agora, a gente vai tratar de proteínas, de lipídios, ou mesmo de RNA não codificantes, como eu falei para vocês, que também foram descobertos, que são secretados pelo tecido adiposo, tá? E que têm a função de modular efeitos, né, metabólicos no nosso organismo, né? Isso modulando desde cérebro até pâncreas, intestino, enfim, vários tecidos periféricos. Tá? E aí, dentro dessas proteínas, eu vou iniciar para vocês, né, outras, né? A gente falou de leptina, falou de TNF-alfa e adiponectina. Uma outra proteína, né, que recentemente descoberta foi essas ANG1 e 2, que são as angiopoetinas, tá? E qual é a função dessas angiopoetinas, né? A função delas é regular a angiogênese e a função vascular. E a via em que ela tem esse efeito, né, especificamente na função vascular, é via receptor tirosina quinase. Então, por ela ter esse efeito, né, na função vascular, ela expressa essa proteína, ela tem receptores expressos nas células endoteliais e também macrófagos, né? Então, esse efeito em relação à função, ela se dá graças a ter, né, receptor nessas células do endotélio que facilita essa sinalização dessas proteínas, chamadas de angiopoietinas, no seu receptor das células endoteliais. Tá? Aí tem duas isoformas, a ANG1 e a ANG2. O que se tem visto, né, em relação aos efeitos das isoformas das angiopoietinas? Em modelos, né, em que superexpressaram a ANG1, foi observado que esses animais retardava o ganho de peso em principalmente modelos de ratos obesos ou BOB, né? Lembrar que ratos obesos ou BOB é aquele que é geneticamente modificado, em que há uma deleção do gene OB que produz a leptina. Esses animais, eles desenvolvem a obesidade, mas eles observaram que se você conseguir superexpressar essa proteína nesses animais, né, você faz uma manipulação nesses animais, consegue com que eles superexpressem essa proteína especificamente, e aí você consegue, nesses indivíduos, ou desculpa, nesses ratos obesos, você retardar o ganho de peso desses animais. Né? Então, você tem um efeito metabólico favorável na presença da ANG1, visto ela retardar essa adiposidade em ratos obesos. Em relação a anjo 2, né, quais são os efeitos, no caso de modelos também, que você superexpressa essa angiopoietina, você induz a um aumento da angiogênese, né, você induz a uma melhora do perfil anti-inflamatório, também dessa forma acaba contribuindo com uma proteção contra a obesidade e a melhora do metabolismo da glicose e dos lipídios. Né? Então, você também tem esse efeito favorável em relação à angiopoietina 2. Né? Então, a gente pode observar que tanto a 1 como a 2, nessas duas isoformas das angiopoietinas, elas acabam atuando de forma favorável quando se pensa em um indivíduo obeso, né? Porque ela tem esse favorecimento da angiogênese, ou seja, evitando a hipóxia desses tecidos, tem esse perfil anti-inflamatório, que também é muito benéfico, né, nessa situação, nesse estado metabólico, em que há uma grande produção
de citocinas inflamatórias devido à disfunção do tecido adiposo, né? E ainda assim, retarda o ganho de peso, né, que é bem comum na obesidade, em que você tem um estímulo tanto da hipertrofia como da hiperplasia do tecido adiposo, né? Nesse caso específico, né, aqui o artigo só cita o efeito, né, que está ligado a essa angioma, mas não mostra como foi exatamente o mecanismo, né, como ocorreu esse retardo do ganho de peso, né, especificamente qual é a via que ele age, né, como eu falei para vocês, são realmente dados novos, que se tem é mostrando o efeito, né, dessa presença da proteína que existe e que ela tem, sim, efeitos metabólicos benéficos em termos de pensamento de balanço energético e homeostase, tá? Existem também outras proteínas, e aí nesse caso, né, a gente falou agora da angions de 2. Essa agora que eu vou falar para vocês são proteínas semelhantes à angiopoetina, né? Aquela outra era só angiopoetinas. Essa daqui são proteínas semelhantes à angiopoetina, né? E o nome dela, tanto que a abreviatura é ANG PTL2. Né? Existem outras formas, mas tem muitos estudos com a 2, tá? Ela tem estruturas semelhantes, tá? Mas os efeitos delas são diferentes, né? E vocês vão entender o porquê. Ela também regula a função vascular, então essas angiopoetinas, ela tem sim uma base na regulação da função vascularizar, né, ali o próprio tecido. Ela tem um mecanismo via receptor, esse receptor específico para essa proteína, que é expresso no tecido adiposo branco e no tecido adiposo marrom. Tá? Então, você consegue localizar essa sinalização dessas proteínas a nível de tecido adiposo, né? Porque ela possui tanto no branco como no marrom. E o que é que tem mostrado, né, em relação aos seus efeitos? É que os níveis circulantes dessa ANGPTL2 se correlacionam positivamente com a adiposidade e marcadores da inflamação e resistência à insulina. Então, quando eu disse para vocês que elas são estruturalmente, né, semelhantes, por isso que essa proteína se chama proteína semelhante à angiopoetina, né, semelhante às angios que eu acabei de falar. Entretanto, apesar da estrutura semelhante, a função, né, a que esse efeito dela leva é diferente. Porque enquanto a angiopoetina que eu acabei de falar para vocês, ela tem mais esse perfil anti-inflamatório, né? Ela favorece mais a diminuição do ganho de peso, né? Entre outros efeitos que são positivos. Essa proteína semelhante à angiopoetina, ela já está relacionada com a resistência à insulina. Então, quanto maiores os níveis dessa angio-PTL2, maior vai ser a adiposidade, maior vai ser os marcadores inflamatórios e, consequentemente, o quadro de resistência à insulina, né? Então, essa proteína, ela tem se mostrado essa associação com esses efeitos, né, que não seriam tão benéficos se a gente pensasse a nível de obesidade. E aí, falando, né, em relação aos efeitos nas células, nas diferentes células, foi mostrado que quando você aumenta, né, como eu falei para vocês, esse aumento da angio-PTL2 nas células endoteliais estava associada à disfunção vascular e à inflamação e, consequentemente, o aumento do risco da aterosclerose. Então, essa proteína, em grandes quantidades, ela estava associada com prejuízo e desenvolvimento de aterosclerose. Enquanto que adipócitos, você também tem efeitos como, por exemplo, o aumento do próprio tecido adiposo, a inflamação, a intolerância à glicose e a resistência à insulina, né? Então, você também tem efeitos, né, que não são favoráveis quando a gente pensa no ambiente de obesidade, né, no indivíduo que tem excesso de adiposidade, quando se pensa no estímulo da secreção dessa adipocina, tá? Entretanto, os estudos têm mostrado que se essa proteína ela tiver em menores quantidades, você já tem um efeito contrário, né? Enquanto a grande quantidade dela estimula a resistência à insulina, se você tiver menores concentrações dessa proteína, você induz a melhora
da sensibilidade à insulina, né? Então, mostrando para vocês também que apesar do efeito dessa proteína, ela ser um efeito na função vascular, a depender da concentração que ela vai estar ali naquele meio, ela pode ser um efeito, digamos assim, benéfico ou não. Então, dependendo das concentrações, se ela tiver em altas concentrações, ou seja, alguns estados metabólicos podem induzir a esse aumento da secreção da ANGPTL2 e, com isso, corroborar, amplificar esse quadro de resistência à insulina, intolerância à lactose, aumento da adiposidade, né? Enquanto em outras situações, não, determinados estados metabólicos têm uma menor concentração de ANGPTL2, ou seja, a gente pode pensar no indivíduo saudável, que não tem esse excesso dessa proteína e acaba facilitando a sensibilidade à insulina, você não tem esse prejuízo, essa resistência à insulina sendo instalada, né? Então, é interessante também vocês interpretarem que, mesmo você tendo um efeito dessa proteína, dependendo da concentração que ela vai estar presente, você pode ter uma atividade diferente, né? E aí, e isso também, também pode mudar de acordo com o estado metabólico e a doença que esse indivíduo possa vir a ter. Mas o que é interessante que vocês saibam é que existem, sim, outras proteínas, e o que se tem já descoberto é que essa proteína específica, ela tem esse envolvimento em excesso com a aterosclerose e pode estar envolvida com a resistência à insulina. Tá? Então, isso seria, digamos, um grande achado em relação ao tecido adiposo endócrino. Uma outra proteína semelhante à angiopoetina, né, eu falei agora, foi da 2, né? Existem até 8, né, isoformas dessas proteínas semelhantes à angiopoetina. Trouxe aqui para vocês alguns principais que existem, né? Já tem alguns estudos na literatura mais embasados para a gente discutir aqui com vocês. Essa ANGPTL4, ela tem muito envolvimento com a regulação do metabolismo de triglicerídeos, tá? Então, essa ANGPTL4, ela tem, né, a sua síntese no tecido adiposo branco e marrom, certo? Então, ambos os tecidos podem produzir essa proteína, só que a sua função em regular o metabolismo de triglicerídeo se dá porque essa proteína, ela inibe a lipase de lipoproteína, né? Aquela enzima que está ali, né, próximo ali no endotélio, que é responsável por degradar os triacilgliceróis que estão sendo transportados no sangue para que haja captação pelos tecidos, né? E aí, dessa forma, você tem uma regulação das lipoproteínas, aquelas lipoproteínas que estão ricas em triacilgliceróis, como, por exemplo, os quilomicrons, né, que a gente viu na aula de digestão, que são a principal fonte, né, de triacilgliceróis da dieta, né, a forma como esses lipídios circulam na corrente sanguínea e vão alcançar os tecidos periféricos. Então, o que foi observado foi que essa proteína, ela tem essa regulação no metabolismo dos triglicerídeos e que essa regulação, ela se dá via inibição dessa enzima. Então, se você inibe a enzima lipase de lipoproteína, conhecida como LPL, você acaba controlando a captação de ácidos graxos e, consequentemente, você regula essas lipoproteínas. Tá? E aí eu trouxe aqui um artigo para vocês, né, visualizarem o que se tem na literatura em relação especificamente a essa proteína. E aí esse artigo ele vem mostrando para a gente que na ausência dessa proteína no tecido adiposo, tem demonstrado que ela melhora a tolerância à glicose e dessa forma também atenua a aterogênese, né? Então, o efeito dessa proteína no tecido adiposo, na sua ausência, na sua redução, tem se mostrado melhor nessa questão tanto da tolerância à glicose, como na questão da aterogênese. Então, essa deleção, ele vem falando, né, essa diminuição, esse desligamento para a produção da proteína ANGPLT4 no tecido adiposo, resultou no aumento da atividade da LPL, visto, né, que eu acabei de falar para vocês, que a ANGPTL4, ela tem ação que inibitória sobre a LPL. Se você causa uma deleção, você inibe a produção de ANGPTL4,
qual é a consequência disso? Você aumenta a atividade, né? Você tem um efeito oposto. E aí, qual é a consequência, né, desse aumento da atividade devido a essa deleção? Você tem uma maior depuração desses triacilgliceróis circulantes, né? Porque se você tem um quilomicron, por exemplo, que é essa lipoproteína que vem carregada de triacilgliceróis da dieta, circulante ali no sangue, quando ele passa pelo endotélio, ele vai sofrer a ação dessa enzima LPL. E aí, se você sofre a ação dessa enzima, o que acontece? Você quebra ali os triacilgliceróis e libera os ácidos graxos livres na corrente sanguínea para serem captados, né, pelos tecidos. Então, isso é que se dá o que fala, se depura mais rápido esses triacilgliceróis circulantes, né? Além disso, foi mostrado que essa deleção da anti-PTL4 aumenta a lipólise dos tecidos, né, adiposos, e também a oxidação de ácidos graxos, que também é interessante, né, visto que se você aumenta a depuração e a quebra dessas gorduras dos quilomicrons, por exemplo, você acaba liberando esses ácidos graxos, mas esses ácidos graxos vão ser captados pelas células e vão ser oxidados, né, diferente da situação que a gente tinha visto anteriormente, como, por exemplo, na obesidade mesmo, se pensar no estado metabólico da obesidade, em que você tem um aumento da lipólise estimulada, entretanto, você não tem um estímulo da oxidação de ácidos graxos, né? E aí isso leva a um dos distúrbios metabólicos, que é o acúmulo de gordura a nível de fígado, né? Você tem a esteatose hepática, esse acúmulo ectópico da gordura em outros tecidos, não só no fígado, como aqui falado, né, que vocês podem ver, também em outros tecidos, como no músculo, né? Então, se você estimula, além de depurar, né, você tem o estímulo do metabolismo dessas gorduras, aumenta a lipose, mas estimula a oxidação de ácidos graxos, você acaba evitando com que haja esses depósitos de lipídios em outros tecidos, como no fígado e no músculo, e dessa forma você melhora a sinalização da insulina, né? A gente sabe que esse aumento da concentração de ácidos graxos circulantes, se eles não forem captados e muito menos metabolizados, oxidados, eles vão sim gerar um processo inflamatório de estresse oxidativo. E dessa forma vai prejudicar, né, a sinalização da insulina. Então, se você estimula, como aqui está mostrando no artigo, né, via a deleção dessa proteína no tecido adiposo, essa depuração e essa oxidação de ácidos graxos, você acaba induzindo uma melhora da sinalização da insulina, porque essa gordura que está chegando consegue ser metabolizada e ser oxidada e não vai ser acumulada, né? Então, ele vem mostrando essa associação dessa importância dessa proteína no metabolismo dos triacilgliceróis, né? A 2, lembra que eu falei para vocês que a 2 tem muita ação com a função vascular e essa isoforma 4 tem muita essa ação em relação a esses efeitos que podem melhorar a sinalização da insulina graças ao metabolismo dos triacilgliceróis. Tá? E aqui também é uma imagem desse mesmo artigo, né? Um artigo de 2018, onde ele mostra, né, toda essa cascata de reação que está acontecendo lá a nível de tecido adiposo, e como é que ocorre essa comunicação tecido adiposo e tecidos periféricos, né? Então, se a gente visualizar, o que a gente pode observar? Aqui nessa figura, ele mostra, né, o tecido adiposo branco, e aí esse tecido adiposo, né, riquíssimo, né, com seus capilares ali que estão sendo irrigados, né, e aqui passando os nutrientes, né, no interstício desse tecido adiposo. E o que ele vem mostrando? Né? Ele ampliando aqui essa região do adipócito, certo? Próximo a esses capilares. Ele amplia para você visualizar esse efeito, né, dessa proteína, especificamente no metabolismo das gorduras, especificamente também dos triacilgliceróis, tá? Então, esses adipócitos, como eu falei para vocês, né, a gente tem o tecido adiposo riquíssimo em triacilglicerol, né, que é o grande órgão de armazenamento desse nutriente. E o que ele mostra é que, se você tiver na presença da ANGPTL4, né, que é essa proteína que tem esse efeito endócrino sinalizador,
é produzida pelo tecido adiposo, e ela pode cair, né, na corrente sanguínea e bloquear a enzima que eu falei para vocês, que está ali, né, presente no endotélio. Ela vai estar ali no endotélio, próximo, agindo sobre as lipoproteínas que estão circulando no sangue. Então, o que acontece é que, fisiologicamente, né, sem ser na presença da anti-PTL4, você tem a LPL ativada e quebrando esse quilomicro e liberando o seu conteúdo, né, a fim de que esse ácido graxo seja captado pelos tecidos. E dessa forma, formam os quilomicros que a gente chama de remanescente, né, que são quilomicros menores que tiveram nessa ação da enzima LPL, tá? Então, tem um menor conteúdo de triacilglicerose. Então, o que acontece é que essas proteínas, né, por exemplo, a própria anti-PTL4, que a gente está conversando aqui, se você tiver uma deleção dela, o que vai acontecer? Você vai aumentar o estímulo da LPL, você aumenta a mobilização dessa gordura, que antes poderia, na presença dessa anti-PTL4, eu falei que ela não inibe a LPL, só que nesse artigo ele fez uma deleção, ou seja, não tem a presença dessa anti-PTL4. E aí, quais foram os efeitos metabólicos disso? Aumento da atividade da LPL, né, lógico, porque se você, na presença, inibe, então se você retira a presença dessa proteína, você acaba estimulando essa atividade. Se eu aumento a atividade da LPL, significa dizer que eu quebro ainda mais, né, esse triacilglicerol e libero os ácidos graxos livres para a circulação. Só que eu falei para vocês que essa deleção mostrou que melhora a sensibilidade à insulina. E mostrou também que aumenta a captação de gordura. Então, esse ácido graxo, por mais que ele esteja sendo estimulado essa quebra e aumentando a liberação dele na corrente sanguínea, os tecidos, como por exemplo o tecido adiposo branco, ele está ávido por esse ácido graxo. Então, vai ocorrer a captação desse ácido graxo, certo? E aí, dessa forma, vão ser formados os quilomicros remanescentes, que vão para onde? Na corrente sanguínea, diminuir essa lesão aterosclerótica, visto que você tem uma redução na quantidade de gordura circulante nesse indivíduo, né? E, além disso, eu falei para vocês que essa deleção da anti-PTL4 tem mostrado a melhora da sensibilidade à insulina. Então, você tem uma resposta positiva no músculo, né, em tecidos periféricos. No fígado também, você tem respostas positivas dessa deleção da anti-PTL4, onde ela vai ter, devido nessa melhora da sensibilidade à insulina, os efeitos que estão associados, né, à salinização da insulina, e, consequentemente, você vai diminuir essa possibilidade, né, de acúmulo de gordura nesses tecidos, então aumenta a capacidade oxidativa, isso que diminui a quantidade de triacilgliceróis. Além disso, né, você tem um perfil mais anti-inflamatório, então vão ter menos citocinas pró-inflamatórias e uma melhor tolerância à glicose. E aqui, na mesma forma, eu falei para vocês que a anti-PTL4 é produzida pelo tecido adiposo marrom. Então, esse tecido adiposo marrom também vai ter ativação, graças à deleção da LPL, e vai ter uma menor, né, concentração vai colaborar com essa menor concentração de triacilglicerol circulante. Então, se você tem um estímulo da sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, e, além disso, associado, você tem uma menor produção de citocinas pró-inflamatórias, uma melhora da tolerância à glicose e uma menor concentração de gordura circulante, que você quebrou muito mais essa lipoproteína, captou gordura e oxidou o que foi captado, consequentemente, é um efeito muito benéfico para quando a gente pensa em aterosclerose, né, que se dá principalmente pelo acúmulo de lipoproteínas. Então, se você diminui a quantidade de lipoproteínas, diminui citocinas inflamatórias, diminui a corrente sanguínea rica em ácidos graxos livres, você acaba diminuindo a lesão aterosclerótica, né? Então, esse artigo, bem interessante, ele vem nos mostrando que essa deficiência, ela tem a participação, essa proteína que é produzida pelo tecido adiposo, tem a participação no metabolismo das gorduras, principalmente triacilgliceróis,
VLPL, né? E os estudos que estão envolvendo essa proteína específica são estudos envolvendo principalmente esse risco do desenvolvimento da aterosclerose, né? E eles mostrando que se você tiver a deficiência dessa proteína, tem mostrado que no tecido adiposo, essa deficiência acaba melhorando a sensibilidade nesses indivíduos e reduzindo o risco para o desenvolvimento da aterosclerose, né? Então, tem bastante estudo, os estudos, se vocês forem pesquisar, tem muitos estudos com essa proteína associada com o risco da aterosclerose, né? Os estudos envolvendo esse distúrbio que está envolvido com excesso de ácidos graxos, tá? Então, essa é uma proteína que tem muito... Quando a gente pensa em metabolismo de triacilgliceróis, ela tem essa associação. Aqui é um outro artigo mostrando para a gente, né, a atuação do tecido adiposo marrom, como eu falei para vocês, que ele produz, né, e graças à produção dessa proteína, também acaba participando do controle do metabolismo lipídico e da glicose e regulando a termogênese, que é a sua principal função, né? Então, ele mostra que a perda também dessa proteína no tecido adiposo marrom aumenta a expressão de genes associados ao metabolismo oxidativo, juntamente com a redução da lipogênese endógena, né? Então, se a gente observar aqui nesses dados desse artigo, né, aqui foi um corte histológico de um tecido adiposo marrom, tá? De um animal que foi geneticamente modificado para que ele não tenha expressão dessa proteína, ANGPTL4, no tecido adiposo marrom. E aqui seria o corte, né, do tecido adiposo que fosse, né, produzir normalmente essa proteína, e esse, né, onde você vai ter uma deleção dessa proteína, no caso dessa figura aqui, né, desse corte histológico. Então, você pode observar, se a gente comparar onde tem a deficiência, né, dessa proteína com o animal que está produzindo normal essa proteína, que você pode observar que os espaços, nesses espaços em branco, que é característico do acúmulo, né, de gordura, está bem reduzido em comparação ao corte histológico dos animais que a gente chama de controle, né, wild type, que é o controle que não teve essa intervenção de manipulação genética, tá? E além desse padrão, né, o que foi observado é que esses camundongos com essa deficiência na proteína ANGPTL4, eles aumentavam a oxidação de gorduras em comparação aos camundongos controle. Também observando, né, essa parte do metabolismo oxidativo no tecido adiposo marrom, eles analisaram coativadores, né, e proteínas que estão envolvidas no processo da termogênese, que a gente conhece como a UCP1, está envolvida, né, com uma proteína desacopladora, que desacopla, né, toda aquela questão da bomba de prótons para produzir ATP e dissipa na forma de calor. Então, tem a participação tanto na ativação desse mecanismo PGC1-alfa, como também dessa proteína. E o que foi que eles avaliaram através de técnicas de expressão proteica, né? Provavelmente por Western blot, que há um aumento, né, tanto do PGC1-alfa, como também um aumento da proteína desacopladora. Né? Então, você tem o PGC1-alfa, se você comparar aqui essas bandas que representam a expressão proteica, na deficiência dessa proteína, elas estão mais expressivas em comparação aos animais que não tiveram essa manipulação genética, né? Da mesma forma, na UCP1, em comparação ao controle. Né? Então, esse gráfico, ele ilustra de forma mais, né, mais fácil visualmente para vocês enxergarem essa diferença no aumento, né, desse metabolismo oxidativo na termogênese que é induzida nesses animais que têm a ausência dessa proteína. Em relação à síntese de ácidos graxos, né, ele observando a atividade da síntese, né, desses animais, foi observada uma redução drástica
da síntese de gordura desses animais, então ele mobiliza muito mais, ele tem muita atividade termogênica e o metabolismo oxidativo. E também essa enzima que está envolvida nessa questão da síntese de ácidos graxos, né, que a enzima faz, é uma enzima lipogênica. Então, se você tem uma redução na expressão dessa enzima, pode, né, justificar esse efeito na redução da lipogênese endógena, como eu falei aqui, ó, redução da lipogênese endógena. Então, mais uma vez, mostrando que essa proteína, a ANGPTL4, ela também contribui na questão do metabolismo de gordura e regula a termogênese, no caso desse adiposo marrom. E como é que ela regula isso? Ela regula de forma que, na sua ausência, você tem uma melhora do perfil oxidativo desse tecido, né? E que também, na sua ausência, você também tem uma redução da lipogênese desse indivíduo, ou desses animais, tá? Então, foi realmente, mais uma vez, mostrado que tanto o tecido adiposo branco, como o tecido adiposo marrom, a deleção dessa proteína tem se mostrado eficaz quando se pensa em estímulo da termogênese, em estímulo do metabolismo oxidativo, né, e estímulo também na questão da melhora da sensibilidade à insulina no tecido adiposo branco, né, como a gente viu, e em outros tecidos periféricos, como fígado, músculo, e também acaba, consequentemente, prevenindo a aterosclerose, né. Então, você observa que essa proteína já tem mais estudos em relação a ela, né, mas que o que tem mostrado é que a ausência dela é que tem se mostrado os efeitos benéficos, essa redução em relação à resposta no tecido adiposo marrom e branco. Bom, aqui é uma outra, né, proteína. A gente falou agora das angiopoetinas, né? No caso da BMP, como está mostrado aqui no slide, tem 4 isoformas. A gente chama de proteínas morfogenéticas ósseas, né? Isso significa BMP. Essas proteínas, elas são pertencentes, tá, à superfamília do fator de crescimento transformador beta, que é o TGF-beta. Mas quais as funções, né, em relação a essa proteína que foi descoberta no tecido adiposo? Desenvolvimento e maturação de tecidos, tá? E a sinalização, ela se dá por esses receptores específicos, que é chamado de ALK, que vai do 1 até o 7, tá? E que é expresso no tecido adiposo branco e no tecido adiposo marrom, né? Então, a resposta a essa proteína, ela se dá em ambos os tecidos via esses receptores. O que se tem em relação, como, por exemplo, a BMP4, né, que é essa proteína, especificamente a essa isoforma? Tem se mostrado que essa proteína, ela tem ação na regulação da adipogênese e também, dessa forma, na formação dos adipócitos maduros. O processo da adipogênese, ele é importante, tem a participação de vários fatores transcricionais, como o próprio CEBP, bastante conhecido, que estimula para que esses adipócitos, né, as células mesenquimais, depois se formem pré-adipócitos, e esses pré-adipócitos, eles sejam amadurecidos, né, e capazes de serem grandes depósitos de gordura e ter todo esse perfil, como, por exemplo, a sua função como órgão endócrino, né, ele precisa ser um adipócito maduro. Então, esse processo, né, de amadurecimento dos adipócitos tem uma regulação via adipogênese, né? E o que tem essa associação com essa proteína BMP4? Foi mostrado que essa proteína BMP4, quando ela está super expressa, você reduz a adiposidade, né? Além disso, né, outro efeito benéfico na presença dessa proteína é que você estimula o browning, né, que é aquele efeito em que o tecido adiposo marrom, ou desculpa, o tecido adiposo branco, ele começa a ter características, né, do tecido adiposo marrom, aumenta a quantidade de mitocôndrias, nessa capacidade termogênica. Então, você tem também essa indução do browning nessa questão da presença superexpressa, né, um aumento da concentração do BMP4.
Além disso, foi observado que essa superexpressão aumenta o gasto energético basal, né, em modelos experimentais, e também melhora a tolerância à glicose, a sensibilidade à insulina, né. Então, a gente pode observar que, nesse caso, né, nessa proteína BMP4, liberada pelo tecido adiposo, é que a presença dela em altas concentrações tem mostrado que tem efeitos, sim, efeitos esses benéficos em relação à adiposidade, ao estímulo do metabolismo oxidativo, ali a nível de tecido adiposo, ao gasto energético e até mesmo a tolerância à glicose, né, a sensibilidade à insulina. Então, você tem vários efeitos que podem, sim, ser bastante benéficos se a gente pensar na terapia em relação à obesidade, né, estudos envolvendo essa proteína. Entretanto, né, se ocorrer, também estudos avaliaram se ocorresse a deleção, né, da mesma forma que a gente viu anteriormente, né, você deleta geneticamente a produção dessa proteína, BMP4, nesses animais. E qual foi a resposta desses camundongos? Os camundongos apresentaram um aumento de peso, então esse tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, eles estavam muito mais pesados, tá? Havia um prejuízo da tolerância à glicose desses animais. E também a sensibilidade à insulina estava alterada, né? Então, você vê que a importância, né, a participação dessa proteína quando se pensa, né, na questão da sensibilidade à insulina, na tolerância à glicose, na adiposidade, né? Visto que quando se superexpressa a BMP4, você tem todo uma cascata de efeitos metabólicos que promovem a sensibilidade à insulina. Enquanto que se você deleta, ou seja, você inibe a produção dessa BMP4, o que acontece é que você tende a aumentar essa adiposidade. Estimula a adiposidade, prejudica a tolerância à glicose e acaba prejudicando também a sensibilidade à insulina, né? Então, mais uma vez, né, corroborando com essa participação da BMP4 na questão de um possível alvo terapêutico quando se pensa na melhora da sensibilidade à insulina. Existe também outra proteína, né? Essa proteína é chamada quemerina, tá? Tem uns com nomes bem estranhos assim. Então, a quemerina, ela tem várias funções, tá? Tem função de quimiotaxia de células imunes, tem função na resistência à insulina, quando a gente pensa em músculo, na reabsorção óssea, e tem também ação sobre a adipogênese, quando a gente pensa no tecido adiposo, né, óbvio. Só que eu coloquei essa interrogação porque os estudos em relação a esse efeito específico da quemerina ainda estão com fraca evidência, digamos assim. Tem evidências, mas não são evidências fortes, que podemos dizer que realmente, de fato, tem esse efeito na adipogênese da quemerina. Tá? Como se dá a sinalização dessa quimerina? Ela se dá tanto por receptores, né, esse CMKLR1, como também se dá por esse receptor GPR1, que é bem conhecido da gente, que é o receptor acoplado à proteína G, né, que é aquele receptor que também se liga aos lipídios, né? Reconhece os lipídios. E quais são os efeitos, né, dessa quimerina? Na deficiência, né, foi observado que no tecido adiposo há uma redução da sensibilidade à insulina e a intolerância à glicose, né, apresentada nesses animais. Vocês podem observar que a maioria desses resultados, tá, quando a gente pensa como é uma coisa muito atual, a maioria, eu acho que quase todos, não posso dizer assim, porque realmente não fiz uma revisão pronunciada disso, né, assim, realmente eu não teria que é muita coisa, mas o que se pode observar é que a maioria dos estudos que são com modelos experimentais por ser uma descoberta muito nova, né, até a gente chegar ao avanço disso, ainda demora um pouco. Então, quando se observa a deficiência dessa quemerina, no tecido adiposo branco, você tem essa resposta na diminuição da sensibilidade à insulina e também a intolerância à glicose. Agora, se você superexpressa essa quemerina no fígado, foi observado que você tem uma melhora da tolerância à glicose,
né? Então, mostrando que tem uma participação, né, dessa proteína que é liberada lá no tecido adiposo, tá? Que mesmo ela liberada no tecido adiposo, ela é importante para quê? E tem participação no fígado, que é um outro tecido, né? Tecido extra-tecido adiposo, né? Um tecido mais distante, em que acaba atuando na melhora da tolerância à glicose. Então, tem também uma participação no efeito metabólico de outro tecido, né? Então, também é uma proteína que tem envolvimento em relação à homeostase energética, visto o resultado da sua superexpressão melhorar a tolerância à glicose. Em relação aos trabalhos envolvendo essa proteína específica, né, tem se mostrado que esse aqui, ó, como você pode observar, já é um trabalho com pacientes, né, são pacientes obesos, não diabéticos, em que eles viram, né, a associação da queimerina com estresse oxidativo, com a inflamação e também com as adipocinas, né, que estão avaliadas em relação aos pacientes obesos. Então, esse estudo ele veio, né, mostrar que a queimerina, anteriormente falou, nos estudos experimentais, mostrou que o fígado, se você superexpressa, você tem esse efeito na tolerância, a melhor tolerância à glicose. Entretanto, se você observa em pacientes, essa queimerina tem sido relacionado positivamente com marcadores de estresse oxidativo, inflamação e até mesmo com a leptina, né, aumento da secreção de leptina. Enquanto que, nesses pacientes, essa quimerina que for secretada, ela acaba reduzindo a adiponectina, né? Então, o que a gente pode observar? O que pode acontecer, né? Às vezes, os modelos experimentais, você observa certos efeitos, e ou modelos em humanos, você tem outros efeitos, né? Efeitos opostos, às vezes, até. Então, nesse caso da quimerina, é interessante a gente observar esses resultados contraditórios, né? Ainda tem muito a ser descoberto. Ou seja, em pacientes obesos especificamente, foi visto que essa quimerina tem essa relação com o estresse oxidativo, com a inflamação, e que pode estar corroborando, né, com essas alterações da obesidade nesses pacientes. Mas pode ser que em outros pacientes, por exemplo, um paciente diabético, um paciente com outra doença metabólica, essa associação ela não possa acontecer, né? E aí pode até justificar esse efeito, né, que a gente viu anteriormente, da queimerina sendo superexpressa, por exemplo, no fígado, e ter essa ação na questão da melhora da tolerância à glicose, né? E aí você tem uma resposta mais positiva nesse sentido, né? E também da mesma forma, né, que a gente está falando da associação e pensando nesses marcadores, principalmente a nível de tecido adiposo, como também se você tiver outro tecido, você pode ter outra resposta, né, em relação ao efeito metabólico. Bom, e aí outra proteína, né, vocês estão vendo que tem muitas proteínas, eu trouxe para vocês algumas das novas já descobertas, tá? Como eu disse para vocês, tem a primeira relação que eu mostrei para vocês são as antigas, né? Mas essas novas ainda tem, são muitas, né? Eu posso passar para vocês os artigos em relação a essa apresentação, para vocês terem conhecimento, se tiverem interesse em estudar cada uma delas, vocês podem ter em mãos e estudar um pouquinho mais em relação a isso, né? Mas eu trouxe para vocês as que realmente eu encontrei, como eu falei para vocês, mais um conteúdo que eu pudesse trazer para vocês como novidade, tá? Essa outra proteína é a endotrofina, né, conhecida como também ETP. A ETP, ela está fortemente associada com a disfunção do tecido adiposo, tá? Então, quando a gente pensa em ETP, você tem essa associação, os estudos têm mostrado associação com a disfunção do tecido adiposo. Então, o impacto negativo que tem sido mostrado é que também essa endotrofina, esse ETP, tem sido relacionado com a progressão do tumor e ainda mais com a quimiorresistência, principalmente a nível de câncer de mama, tá? E também câncer de fígado. Então, essa proteína específica, ETP, ela tem sido associada, essa alta concentração, né, essa secreção aumentada dessa ETP,
tem sido associado com a disfunção do tecido adiposo, ou seja, eu quero que vocês entendam que não é o ETP que vai ser secretado que vai causar todo esse prejuízo. Vocês têm que entender que é uma disfunção do tecido adiposo que altera os níveis de ETP, e aí sim você induz aos efeitos de impacto negativo nos outros tecidos, né? Para deixar bem claro isso, que às vezes surgem essas dúvidas, né? Então, ETP, ele vai, o que foi mostrado aqui, em situações de disfunção de tecido adiposo, você tem essa participação dele com esse impacto negativo, né? Então, se você tem o ETP presente em altas concentrações, tem se mostrar associado à disfunção, ou seja, se você tem um desequilíbrio do tecido adiposo, um excesso de tecido adiposo, talvez um grau de obesidade, você aumenta a expressão, a secreção de ATP, e isso tem levado a esse impacto negativo em relação à progressão do tumor e à quimiorresistência, né? Principalmente em câncer de mama e fígado. Então, os estudos têm mostrado que tratamentos envolvendo a questão do tumor têm sido realizados quando se pensa nessa endotrofina, né? Então, a eliminação dessa COL6, que faz parte da estrutura, né, da CTP, ou mesmo tratamento com anticorpo com ETP, e até mesmo as próprias tiazolidinedionas, o nome eu vou dizer. Todos esses tratamentos, eles acabam tendo a participação nessa proteína produzida pelo tecido adiposo, tá? E que isso afeta diretamente a diminuição do tumor, né? Então, essa associação do aumento da massa adiposa com o consequente aumento dos níveis de ATP, né, e esse impacto negativo em relação à progressão do tumor e à quimiorresistência tem sido bastante associado. Então, por isso que os tratamentos envolvendo a diminuição e a inibição da ATP têm se mostrado eficaz quando se pensa em diminuir o tumor. Por isso que é interessante, né, em mulheres que têm, né, essa propensão ao desenvolvimento do câncer de mama, ou mesmo já tem, né, a doença, para que ela não progrida ainda mais de forma avançada, e você tenha sucesso no resultado, é que você não tenha o excesso de peso, né, não tenha o favorecimento para que haja essa progressão do tumor e essa quimiorresistência. Ou seja, até mesmo o tratamento, nessas mulheres com câncer de mama, elas têm até um prejuízo no tratamento porque se tornam quimiorresistentes graças a esse impacto negativo da ETP, né? Então, é interessante que essas mulheres, elas não venham a ganhar muita massa adiposa, exatamente porque você tem esse efeito, né, dessa ETP relacionada com a progressão do tumor e a quimiorresistência, tá? E aí, um artigo aqui mostrando para vocês nessa associação, como eu estou acabando de conversar aqui, sobre essa questão da endotrofina derivada do tecido adiposo promover a progressão do tumor maligno, né? Então, como eu disse, existem os estudos mostrando que é uma proteína produzida pelo tecido adiposo, mas que é uma proteína que pode atuar diretamente em células mamárias, né? Induzindo o tumor, como no caso do câncer de mama, ou mesmo no fígado, como no câncer de fígado, tá? Então, existe sim esse papel crucial da ETP como um fator associado à obesidade, promovendo, assim, o crescimento desse tumor, exatamente nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês, nessa interação adipócito, células tumorais, né? E células essas que podem estar localizadas no fígado, na mama, né? Mas mostrando essa associação. E aí, mais uma vez, falando para vocês, são proteínas que são produzidas pelo tecido adiposo, mas em determinadas situações, como, por exemplo, na obesidade, e eu trago a obesidade como um dos principais exemplos, porque é o mais fácil de entendimento para a gente associar a disfunção do tecido adiposo, né? Mas existem outras situações que podem levar a esse distúrbio da liberação do ATP, tá? Mas o que se mais tem falado é essa associação do ETP na alteração dele na obesidade, promovendo esse crescimento do tumor. Então, é interessante que haja, né, em relação a essas mulheres, ou no contexto pensando em tumor, né, em você diminuir o tumor, é que você tenha
alvos terapêuticos, você pense, né, em ferramentas que possam diminuir a expressão desse ETP especificamente, né? Inclusive já tem terapias que estão sendo estudadas, como por exemplo, como eu falei, de anticorpos contra essa proteína, para que diminua a progressão desse tumor. Aqui é um outro trabalho, né, de mostra uma superexpressão dessa ETP, e aí é um modelo experimental, mostrando em camundongos, aí mais uma vez mostrando para vocês em uma dieta hiperlipídica, e esse camundongo ele recebe uma dieta de cafeteria, né, que é riquíssima em gordura, em caloria, e induz essa obesidade nesses camundongos, que estão superexpressos em ETP, né? Você tem um quadro de obesidade, ainda tem uma superexpressão de ETP. E aí, o que foi que eles observaram nesse sentido? Eles observaram que esses camundongos que receberam a dieta hiperlipídica e que superexpressavam essa proteína ETP, que é a endotrofina, agravava a inflamação e a fibrose no tecido adiposo branco, aumentava a dislipidemia, a esteatose hepática e a tolerância à glicose, além de reduzir a sensibilidade à insulina, né? Então, a gente observa a participação dessa proteína ETP em todos esses processos, né? A gente sabe que a dieta hiperlipídica, esse excesso de gordura numa dieta, ela induz a inflamação, ela induz a dislipidemia, a esteatose, entre outros efeitos aqui destacados. Só que ele está mostrando aqui que se esse animal ele tiver uma superexpressão de ATP, você agrava ainda mais todo esse quadro. Então, ele está querendo exatamente mostrar e, né, corroborar com os dados de que essa ATP, essa proteína, produzida em tecido adiposo, quando em altas concentrações, você prejudica ainda mais esse quadro, né? Você tem um perfil muito mais inflamatório, você tem muito maior uma intolerância à glicose, né? E você reduz exatamente pela redução da sensibilidade à insulina, né? Então, uma resposta amplificada, em que mais uma vez mostra que essa proteína, ela tem essa associação no distúrbio metabólico, né? Então, pode sim, e está sendo estudada também nessa questão da homeostase energética em relação aos níveis de ETP, né? Pode ser que você, manipulando a ETP em situações em que ela esteja em altas concentrações, você possa ter uma melhora do perfil metabólico. Uma outra proteína, né, que é a neuregulina. Essa proteína, ela pertence a uma família de fator de crescimento epidérmico, tá? E ela tem, né, muito parecido assim com o nome do neurônio, então por isso que ela tem uma função de desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso. A sua sinalização é via receptor, que é chamado de ERB-B4, tá? E também essa proteína, ela tem esse receptor, né, que eu acabei de falar para vocês, tanto no tecido adiposo branco como no tecido adiposo marrom. Então, ambos os tecidos podem responder a essa proteína que é secretada pelo próprio tecido, tá? Quais são os estímulos, né, para a produção dessa proteína? Ela tem essa produção aumentada com a exposição ao frio, tá? Mas ela diminui com a obesidade. Então, se você tem o estímulo estressante, né, para o organismo, como no caso, numa sensação de frio, você acaba estimulando ainda mais a produção dessa proteína pelo tecido adiposo, tá? Na obesidade, você já tem o quê? O inverso. Você diminui a concentração de neuregulina. E aí, né, qual é o efeito, né, em relação a essa neurogulina? Uma das mais estudadas é essa isoforma, que é a NRG4, né? E aí foi demonstrado que em camundongo, que tem também essa mesma dieta que eu falei, nessa dieta de cafeteria, que é a dieta high fat, rica em lipídios, se você tiver esse tipo de alimentação nesses camundongos, mas você modificar geneticamente para que esses camundongos não expressem de forma, né, fisiologicamente normal essa NRG4,
que é essa neuroebulina, quais são os efeitos que estão associados a ela? Aumento do ganho de peso corporal, diminuição da densidade dos vasos, tanto ali a nível de tecido adiposo branco como marrom. Então, você tem uma diminuição da irrigação, da nutrição desse tecido adiposo, né, que induz ainda mais a hipóxise desse tecido, gerando mais inflamação e mais estresse oxidativo. Por isso que há um aumento dessa inflamação no tecido adiposo e, consequentemente, você tem um quadro de esteatose hepática nesses animais, né, visto todo esse quadro de inflamação e excesso de gordura que vai ser estimulado ali a ficar circulando em excesso, tá? Além do prejuízo da tolerância à glicose e sensibilidade à insulina. Então, aqui esse dado, né, vem mostrando para a gente a importância dessa neuroglina, que também participa quando a gente pensa em homeostase energética, só que a deficiência dela tem mostrado que piora o quadro, né? E aí eu mostrei para vocês que a neuroglina, na obesidade, ela já é reduzida. Então, se você tem uma redução, né, que poderia mimetizar o que eu estou explicando aqui para vocês no modelo experimental. Você tem um ambiente, né, riquíssimo em caloria em excesso, né, como no caso na dieta high fat. E ainda você tem uma deficiência de RNRG4, que é o que a gente observa em indivíduos obesos, você tem todo esse quadro que poderia justificar esses indivíduos obesos com essas desordens metabólicas, né? Então, hoje, já com essas descobertas, a gente pode, né, tem mais ferramentas para justificar o porquê que o indivíduo obeso, ele é inflamado e tem todos aqueles prejuízos metabólicos que estão associados e também acaba surgindo outras doenças, por causa também, tem como participação as proteínas que são produzidas pelo tecido adiposo, que teriam a função de, né, fisiologicamente normal, manter a sua homeostase energética, mas num ambiente de obesidade, onde você tem a disfunção do tecido adiposo, você tem um prejuízo dessas proteínas, né? Não tem mais o equilíbrio delas favorecendo esse metabolismo. Então, fica tudo desequilibrado e acaba tendo, no caso da NRG4, ela em menor quantidade, fica, né? Você tem todo esse apanhado de efeitos maléficos em relação a ela. Aqui é um artigo bem interessante também, onde ele mostra, né, esse link endócrino entre tecido adiposo marrom e o fígado, né? Então, os estudos esse aqui é um estudo de 2000, não estou recordada, mas eu acho que é bem recente, onde ele mostra, né, que essa própria neuroregulina, NRG4, ela tem uma associação de interação produzida pelo tecido adiposo marrom e tem uma comunicação no fígado, né, e essa comunicação, ela consegue regular, né, a questão da homeostase energética, tá? Principalmente reduzir a capacidade de acumular gordura no fígado, né, quando a gente pensa da mesma forma em um indivíduo em que tem excesso de adiposidade. Então, ele vem mostrando aqui que o tecido adiposo marrom, né, riquíssimo, né, em UCPs, que são essas proteínas desacopladoras que eu falei para vocês, que tem esse efeito de produzir ATP, de desacoplar a produção do ATP e produzir calor, então você tem um efeito na termogênese. E além dele ter esse efeito na termogênese, o que ele observou? Que ele produz, né, essa NGR4, né, esses fatores, que são produzidos pelo próprio tecido adiposo marrom, além de outras, né, que a gente sabe já que são produzidos pelo próprio tecido, e que esse NRG4, ele vai se ligar aos seus receptores específicos, né, que eu falei para vocês, ó, ERBB4, um receptor específico localizado lá no fígado, e qual é a resposta? Produzido lá no tecido adiposo, e tem a resposta lá no tecido hepático. Ele, ao se ligar no tecido hepático, ele sinaliza uma cascata com a participação da STAT, né, essa proteína STAT5, e ao ser fosforilada, qual é o resultado disso? Você bloqueia os genes lipogênicos. Então, você diminui a capacidade desse tecido de produzir, né, gorduras, que a gente chama de processo de lipogênese de novo.
né, a capacidade de acumular gordura nesse tecido que fisiologicamente, ele não é esperado que acumule gordura, né, mas em determinadas situações você tem um estímulo desses genes lipogênicos, né, como da presença de excesso de carboidratos. Quando você tem excesso de carboidratos na dieta, você estimula esses genes lipogênicos a produzirem ácidos graxos a partir de carboidrato, então, por isso que é chamado de lipogênese de novo, né, porque você tem a formação de gordura de um substrato que não é gordura, não é ácido graxo, é a partir de carboidrato. Então, o que é interessante observar é que essa proteína NRG4, ela consegue regular a lipogênese de novo em hepatócitos, graças à fosforilação, né, ao mecanismo de sinalização intracelular, que é a STAT5, que ela é fosforilada, e aí você bloqueia esse mecanismo de indução de genes lipogênicos, né, no tecido hepático. Então, é interessante a gente observar que, dado, né, esse achado, a gente pode sugerir, né, que essa proteína, ela pode sim ter, né, como uma terapia, né, se utilizasse, né, de estudos em que possam desenvolver-se em drogas que possam, né, bloquear essa questão dos efeitos dessa proteína graças ao bloqueio dos genes lipogênios, ou seja, você acaba induzindo uma resposta favorável em relação à prevenção de uma esteatose hepática, né? Então, é uma proteína que é produzida no tecido adiposo, mas que ela tem efeito benéfico em relação também ao tecido hepático, né? E também você pode pensar também em sugerir até terapias envolvendo estímulo do tecido adiposo, né? Que ele possa favorecer a liberação dessa proteína especificamente, mas aí especificamente teria que realmente os estudos ser mais aprofundados em relação a isso. Mas o que já se sabe é que essa proteína tem efeito, sim, com o crosstalk em tecido adiposo marrom e o fígado e pode beneficiar na prevenção da esteatose hepática. Bom, então, assim, tem muito mais outras proteínas, tá, gente? Então, se a gente pensar em proteínas que são secretadas pelo tecido adiposo e que tem essa ação em regular os efeitos metabólicos, o metabolismo de fato, tem outras também que foram descobertas, mas eu não trouxe aqui para vocês, mas se vocês quiserem ter acesso ao artigo, vem trazendo várias outras delas, tá? Mas eu preferi me deter mais às outras classes, né, para a gente também ter também um tempinho para a gente discutir sobre elas.